Eu sou médica endocrinologista e hoje eu vim responder uma pergunta muito comum no consultório, que é: por que eu tenho dificuldade de emagrecer, né? Por que é tão difícil de a gente perder peso? Eu vou começar contextualizando algumas coisas para vocês. Então, a gente tem uma glândula que chama hipotálamo, que fica localizada aqui dentro da nossa cabeça. Essa glândula, ela é responsável pelo controle do nosso apetite. Então, ela tem a via anorexígena, que é a via, né, de saciação, saciedade, e a gente tem a via orexígena, que é a via do apetite, que é o aumento da fome, né? Nós temos vários hormônios que são responsáveis por estimular essas vias, tanto a anorexígena quanto a via orexígena, e nós temos alguns sinais periféricos também que são responsáveis pelo controle dessa homeostase do apetite, né? Então, a gente sabe que existem algumas pessoas que podem ter uma desregulação nesses hormônios, então podem ter mais dificuldade de saciedade, podem ter um aumento de apetite também, né? Podem ter um desequilíbrio nesse balanço energético, né? Então acabam comendo mais porque tem mais fome mesmo e mais dificuldade de saciedade. Isso é uma das coisas que está relacionada aí na gênese da obesidade. Mas a obesidade é uma doença multifatorial, né? Então o excesso de peso ele não vem de uma única causa, ele é multifatorial. A gente tem várias causas que contribuem para esse excesso de peso. Então, falando especificamente, por que a gente tem dificuldade de perder peso? Porque hoje, por exemplo, a gente vive no século XXI, mas o nosso corpo ele não entendeu isso. Ele ainda tem a regulação do apetite no tempo das cavernas, então no tempo dos nossos ancestrais, lá nos primórdios da humanidade, em que as pessoas precisavam caçar para comer. Então elas caçavam, comiam, se alimentavam naquele momento e não sabiam quando que elas iam comer de novo. Então elas não eram como a gente hoje, que tem as refeições programadas, que tem a alimentação assim, com um acesso bem mais fácil. Por que eu falo isso para vocês? Para a gente entender que o nosso corpo ele não foi feito para perder peso, ele foi feito para armazenar. E sempre que a gente está num processo de perda de peso, o nosso corpo ele acende um estado de alerta. É como se a gente estivesse sendo agredido, é como se a gente estivesse sofrendo, né? Então o nosso corpo ele entende que a gente está tirando alguma coisa dele. E com isso, o nosso corpo reduz o nosso metabolismo em mais ou menos 30 a 40 calorias cada quilo que a gente perde, e ele aumenta a nossa fome em torno de 100 calorias. Porque o nosso corpo sempre vai entender que o peso certo é aquele peso máximo que a gente teve algum dia na vida, né? E ele sempre tenta voltar para aquele peso anterior, porque ele não entende essa questão da homeostase, ele não sabe que a gente tem comida disponível para comer. Então, o nosso corpo, ele foi feito para armazenamento e não para perda de peso. E esse vídeo é para você entender que não é só com você que isso acontece com todo mundo. Existem algumas pessoas que são o que a gente fala de eutróficos, que são pessoas que têm uma maior facilidade de perda de peso, mas a gente sabe que existem várias coisas que estão relacionadas com o excesso de peso, né? Microbiota intestinal, sono, enfim, existem N fatores que estão relacionados. O que a gente sabe? Que se durante o processo de perda de peso a gente consegue manter a massa muscular, a gente consegue manter a atividade física, uma dieta legal, a gente consegue ter uma menor redução dessa taxa metabólica basal, né? Então, quando a gente melhora a composição corporal. Então, por isso, não faça dieta por conta própria, procure um profissional para te acompanhar nesse processo de emagrecimento, procure um endocrinologista, procure um nutricionista, para que o seu processo seja saudável e duradouro.